aquela região. Portanto, ó, dedos da mão, nos lábios, a gente tem campos receptivos pequenos. E qual que é a implicação disso? Você tem que ter muito mais neurônios no seu córtex para dar conta de representar regiões que têm campos receptivos pequenos. Se você olha, pessoal, olha a área que representa o dedo pequeno, o anelar, o médio, o indicador e o polegar. Isso representando os 5 dedos da mão. Essa área é maior do que a área que representa todo o seu tronco, pernas e braços. Mas olha, a área dos dedos é muito menor. Isso indica que a representação presente no seu córtex cerebral não é de acordo com o tamanho da área do seu corpo. Ele é de acordo com o número de campos receptivos presentes naquela região. Por isso que eu falei para vocês, existe um preço de você ter mais precisão sensorial. E esse preço é você ter uma quantidade de neurônios maior para processar isso. Por isso que a biologia, a evolução, selecionou algumas áreas para dar muita precisão sensorial, em outras para dar pouca precisão sensorial, e isso ocupa pouca atividade cortical, poucos neurônios do seu córtex cerebral. Tá? Então, se a gente fosse criar uma pessoa a partir desta representação, ela seria mais ou menos assim, como se ela tivesse grandes mãos, grandes lábios, porque é onde a gente tem o maior número de neurônios do córtex representando essas regiões aqui. Tá? Então, pessoal, é lá no seu córtex sensorial primário, então vamos repetir tudo de novo. Lá no seu córtex somestésico primário, que é predominantemente o giro pós-central, ou seja, lobo parietal, onde você tem um mapa representando cada região do seu corpo, né? Neurônios representando cada campo receptivo do seu corpo. E vejam, na realidade, hoje em dia, a gente sabe que a gente tem vários mapas, não é um só, porque depende da modalidade sensorial. Então, na mão, você consegue perceber várias sensações. Então, você tem que ter um neurônio para cada uma dessas sensações estando representado lá. Tá? Então, pessoal, é mais ou menos isso que funciona. Você tem uma área do seu córtex dedicada a receber as informações somestésicas que foram retransmitidas a partir do tálamo. E quando você estimula essa área, você já é capaz de ter consciência que alguma coisa aconteceu ali naquela determinada região do seu corpo. Portanto, você tem um derrame que lesiona essa região, isso causa uma perda permanente e irreversível da capacidade de sentir aquela área. Tá? Qual que é um detalhe muito interessante para a gente entender um pouco do córtex cerebral? O córtex cerebral, ele tem hierarquias. Existe todo o sistema sensorial, ele é representado por áreas sensoriais primárias. Olha só as áreas primárias. No lobo parietal é a área somestésica primária. No lobo occipital é a área visual primária. No lobo temporal é o córtex auditivo primário e assim por diante. Agora, quando vocês, no contexto de agora, vocês estão escutando o professor, vocês estão vendo o slide, sentindo o cheiro da sala, eventualmente sentindo o lápis na mão. Na realidade, vocês juntam várias informações sensoriais ao mesmo tempo. E mais, eu não preciso nem ir além. Lembra que eu falei para vocês que cada informação somestésica é transmitida de maneira independente uma da outra. Inclusive, existe o sistema da coluna dorsal e do sistema anterolateral, transmitindo informações independentes. Onde essas informações se juntam para você conseguir perceber, ao tocar o objeto, todas as sensações somestésicas que aquele objeto pode trazer para você. Onde se junta isso? É da seguinte forma. O córtex somestésico primário, deixa eu tentar fazer aqui nesse sistema que é um pouquinho melhor.
Então, o córtex somestésico primário, ele está aqui, giro pós-central. Os neurônios dessa região, eles são encarregados de obter informações muito simples, ou seja, determinado campo receptivo de uma região foi estimulada, e vejam, isso vale para cada... Está com mau contato esse... Outro dia o professor foi ligar e desligar isso aqui e deu uma pequena explosão. Então, por isso o professor usa uma coisa que conduz pouca eletricidade para evitar maiores acidentes aqui. Então, basicamente, pessoal, cada neurônio desse representa uma regiãozinha do corpo, um campo receptivo e uma modalidade sensorial somestésica. Por exemplo, tem um que recebe a dor, o outro recebe a temperatura, o outro recebe variações de pressão no local e assim por diante. Como que essa informação ela é unificada numa percepção consciente complexa? Os neurônios dessa região se projetam para áreas adjacentes. Essas áreas adjacentes são todas aqui pertencentes ao lobo parietal. Então, próximo ao giro pós-central, você vai ter o que, pessoal? Você vai ter regiões sensoriais secundárias. Ou então, a gente poderia chamar córtex somestésico secundário. O que esse córtex secundário faz? Ele recebe as informações do córtex primário e começa a juntar as informações. As modalidades, as submodalidades somestésicas são unificadas. Então, a sensação de dor, pressão, temperatura, etc. na mão, elas se juntam para que você perceba elas no mesmo local do corpo. E isso, pessoal, vai atingindo um grau de complexidade cada vez maior. Essas regiões, por sua vez, se projetam para outros neurônios que vão cada vez mais processando informações complexas. E, na realidade, é nesses locais onde reside nossa memória sensorial. Por exemplo, o que é uma informação sensorial complexa? É você processar ao mesmo tempo qual que é vou dizer, quão áspero é o objeto, qual que é a sensação que esse objeto causa na mão, ele é liso, ele é áspero, ele está frio, ele está gelado, ele tem peso, ele não tem peso, qual é a forma desse objeto, ele ocupa toda a mão ou ele é pequenininho? Olha que coisa interessante. Então todas essas informações vão sendo processadas em diferentes áreas corticais e esse processamento que começou no córtex somestésico primário e vai avançando para outras áreas corticais é que cria aquilo que a gente chama de consciência, percepção sensorial daquilo que a gente está sentindo, né? E aí, pessoal, cada vez que uma determinada situação evoca um padrão muito particular de ativação cerebral, você consegue eventualmente recordar se este padrão já foi evocado anteriormente. Pensa quantas milhares de vezes você já seguraram um lápis ou uma caneta na mão. Dezenas a centenas de milhares de vezes. Desde quando você era uma criancinha pequenininha, você segurava um lápis para riscar. Né? Hoje em dia, vocês estão aí, um bando de marmanjo, então vocês têm uma memória muito grande, né, de como que é um lápis na mão. Que sensações isso evoca. Então toda vez que você pega um objeto, e isso se assemelha a um lápis, isso evoca a capacidade de recordar essas sensações em vocês. Então, pessoal, em última instância, vamos tentar simplificar um pouquinho aí as coisas, porque é complexo. Deixa eu mudar o outro slide um pouquinho mais fácil de ilustrar. Basicamente, pessoal, o que acontece é que as informações sensoriais são inicialmente processadas em regiões primárias, que
recebem as informações do tálamo e essas informações elas são simples, tá? Elas são bastante assim, como eu citei para vocês. Alguma coisa ativou o campo receptivo de determinada região da pele e essas informações passam a ser retransmitidas para outras áreas e essas outras áreas são córtex chamados secundários ou terciários e eles, em última instância, vejam só, eles podem ser chamados de córtex associativos, porque eles associam muitas informações sensoriais e isso cria a percepção sensorial que vocês sentem. E na realidade, a gente sabe que existem 3 grandes regiões associativas do cérebro. Uma, essa associativa parietal, outra associativa temporal e outra frontal. Essas 3 áreas é onde reside a nossa memória sensorial, né? Então, a capacidade de você discriminar um determinado tipo de informação sensorial. Às vezes é um pouco vago quando cito o sistema somestésico, mas eu vou pular para o sistema visual como exemplo. Que nem ele falou antes do intervalo. Ah, você visualiza uma barata e você entra em pânico em relação a essa barata. Vejam só, pessoal. Como se dá o processamento dessa informação? Eu vou falar visual e depois eu vou dizer como seria o mesmo caso de você enfiar uma mão, por exemplo, numa caixa fechada e sentir um objeto andando na sua mão como se fosse uma barata e as duas coisas poderiam evocar a mesma reação na pessoa. Inicialmente através da visão. Então vocês estão na sala e de repente uma barata começa a andar pelo corredor aqui. Como que essa informação é processada e gera uma reação em vocês? Da seguinte forma, a retina recebe a informação visual, já que lá estão nossos fotorreceptores, essa informação é passada para o tálamo, e o tálamo manda essa informação para o seu córtex visual primário, que está onde? Aqui no seu lobo occipital. O que é esse córtex visual primário? É uma região que simplesmente percebe detalhes muito rudimentares no seu campo visual. Só que esses detalhes saem do campo do córtex visual primário e vão para o córtex visual secundário. No córtex visual secundário você já começa a conseguir distinguir se você vê formas, por exemplo. Se você tem uma reta, se essa reta está em que direção, é um quadrado, é uma bola, olha que coisa interessante. É um predomínio de que cor, tá? E essa informação vai ficando cada vez mais complexa. E quando ela chega no córtex associativo parietal, isso te permite, por exemplo, detectar movimentos. Né? Se de repente um determinado objeto está em movimento, é essa região que cria a percepção que te permite saber a direção, a velocidade.